Fala galera, bem-vindos ao canal do T, canal do Estevam. Eu sou o T, Visão Nazarena. Eu tô lendo aqui, continuando, é um outro dia, Gênesis. Continuando aqui, lendo Gênesis. Vamos continuar o relato de Gênesis. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal. E vamos desmistificar muita coisa nesse vídeo, tá? Muita coisa. Vamos ler o relato inteiro de Gênesis? Vamos ler aqui, ó. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhe disse. Primeiro mandamento que Deus deu. Frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra. E sujeitai e a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, e que há fruto, e de árvore que dá semente, servos para mantimento. Servos para mantimento, e de todo o animal da terra, e de todas as aves do céu, e de todos os répteis da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Assim foi. E viu Deus o quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o sexto dia. Tá. Deixar minha canetinha aqui marcando aqui. Aqui ó. Manual, vida sagrada. Calma aí, vamos. Agora vamos aqui, ó. Parte 1. A criação e os níveis de consciência. Gênesis 1, primeiro 24 e 26, tá? É o que eu acabei de ler. O texto bíblico estabelece uma distinção clara entre a natureza das criaturas terrestres e da essência do ser humano. A matéria da terra, Adamá, e o limite instintivo, Gênesis 1, 24 e 25. Ao criar os animais, o comando divino é produza a terra. A origem física dos animais vem do solo, Adamá. A expressão segundo a sua espécie, Lemilô, determina que as criaturas operam dentro de limites biológicos e instintivos físicos. Elas são movidas por sobrevivência, reprodução e territorialismo, sem a capacidade de discernimento moral. Agora a virada de chave. Virada de chave na humanidade. Gênesis 1, 26. O texto altera sua linguagem ao abordar o homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. Nazer. Uma pausa deliberativa que marca o início de uma criação singular. A imagem Tzelen, o ser humano foi desenhado para atuar como selo de autoridade e representante moral do Criador na Terra. Semelhança, Demut, a capacidade funcional de raciocínio abstrato, autoconsciência, discernimento espiritual e livre-arbítrio. A frequência da besta versus a frequência do espírito, Ruá.
O homem é formado do pó, Adamá, mas recebe o sopro de vida, Neshimá ou Ruá. Quando se desconecta do Espírito Divino, ele abandona sua função de imagem moral e cai no nível dos instintos da terra, sem governança espiritual. Torna-se refém da agressividade, do egoísmo e da brutalidade. O estado ao qual das o estado ao qual das escrituras se referem metaforicamente como uma besta. Como visto em visões proféticas de Daniel e Apocalipse. Tempinho, um acréscimo, teve mais uns que eu lembrei. Nabucodonosor, quando ele se auto colocou como se fosse Deus, ele foi retirado do convívio dos homens. Ele ficou maluquinho, maluquinho. Vocês lembram dessa história? Ele ficou comendo mato no meio sei lá da onde. Depois que passou acho que 7 anos, aí ele recobrou a consciência e colocou o Criador novamente em primeiro lugar. Foi Nabucodonosor. E outro que também ficou maluquinho, maluquinho, foi Saul, né? Quando ele quis assumir um papel que não era dele, era do sacerdote, era só ele esperar o sacerdote chegar para fazer as coisas, ele quis tomar frente. E aí Deus já começou a não se agradar mais dele e retirou o espírito dele. E aí ele começou a ficar maluquinho, começou a atacar Davi, né? Outro que perdeu o espírito, né? Perdeu a consciência, digamos assim. Aqui, parte 2. O espelho divino e a desmistificação de Lilith. Quem já ouviu falar dessa coisa, essa aberração? Vamos desmistificar isso. E o panorama literário de Gênesis 1, 27 e 31. Aqui, ó. Após o decreto do versículo 26, o relato culmina na concretização do projeto humano e na organização da narrativa. A metáfora do espelho e a dignidade humana. Gênesis 1, 27. A raiz do Tselem remete a um reflexo do ser humano funcional, como um espelho espiritual. Quando alinhado ao Criador, reflete sua autoridade e seu caráter moral. O texto destaca que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, compartilhando idêntica dignidade e valor espiritual desde a origem. Desmontando o mito de Lilith. Tchau, Lilith. Tchau, tchau, doida. Doida varrida, seus doidos. É tudo doido quem criou esse mito aí. A figura de Lilith não pertence ao texto bíblico. Trata-se de uma construção folclorística e rabínica tardíaca, como o alfabeto de Ben Sira. O nome não ocorre no relato da criação em Gênesis. A aparição pontual é em Isaías 34, 14. Refere-se a criaturas, aves noturnas em contexto de desolação. O mito nasce na tentativa humana de projetar uma figura externas a origem da discórdia e da fraqueza moral, fruto da dureza do coração e da perda da frequência espiritual. A estrutura literária, visão panorâmica, capítulo 1, versus detalhamento, capítulo 2. Não há duas criações nem duas mulheres distintas. Gênesis 1, o panorama geral, apresenta o resumo executivo de toda a criação e ordem cronológica e temática.
encerrando com o selo de que era tudo muito bom. 31. Gênesis 2 é um dos detalhes, foca especificamente no sexto dia, para detalhar como o homem foi formado do pó e como a mulher foi constituída como sua par idônea. Síntese prática. O propósito original do ser humano é exercer o domínio sobre o próprio ego e viver em alinhamento com a imagem do Criador, enquanto a atitude de soberba ou o apego ao instinto adamá reduz o indivíduo à reatividade e à brutalidade e à não, e a brutalidade. O realinhamento consciente ao espírito Ruá restaura a capacidade de refletir a luz e a mansidão e a verdade divina. Bom, o estudo foi até aqui. Eu achei que foi muito interessante desmistificar Lilith, porque o que mais hoje ouve falar é de Lilith o tempo todo, e nem sabem que não existe, nunca existiu e nunca vai existir Lilith. É uma loucura humana, é uma loucura, foi uma loucura, um desvio de conduta, sei lá, foi o Adamá falando, foi a terra falando, não foi o espírito, não foi o espírito, porque não se sustenta. Essa foi uma das grandes mentiras que agora tem alimentado essa narrativa de feminismo, não o legítimo, que é de se defender, de realmente que existe homens agressivos, tal, mas de esse feminismo que quer combater o tempo todo o homem, né? O propósito da mulher e o propósito do homem são semelhantes na construção de família, né? O homem tem o papel, a mulher tem o papel dela, e os dois em conjunto andam em equipe. São uma equipe de dois. Quando rompe essa equipe, alguém se sobrecarrega. O que está acontecendo com as mulheres hoje em dia? Tem aumentado a depressão, tem aumentado estresse. Vamos pensar um pouco. Vamos fazer um exercício de pensar se a humanidade está indo bem ou indo mal. Eu acho que eu acho que eu não preciso entrar muito mais em detalhes. Bom, o vídeo vai ter aqui, tá? Vou continuar o relato de Gênesis, sim, porque tem muita coisa a ser dita. Muita coisa a ser dita. Não sei até onde vou. Talvez a Bíblia inteira. Não sei, dependendo de vocês aí. Dependendo de vocês. Gente, sem querer eu fechei o gravador de tela. Bom, já estava no final do vídeo mesmo, então quero convidar vocês a se inscreverem no canal, a deixar o like. Se gostaram do conteúdo, compartilha com mais pessoas. Vamos desmontar essa Lilith, desmistificar tudo isso, essa história aí, essa historinha aí, tá? E respeito, gente, fundamental entre homem e mulher. Respeito e amor. Amar. Vida ama a vida. Vida respeita a vida. Tudo tem a ver com vida. Sempre vou falar isso. O evangelho todo se resume a uma única palavra: vida. Sabe o que é vida? Sabe o que é evangelho.